agradeço, ao bondoso Deus pelo privilégio que me dá de poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês nessa manhã. Agradeço também o irmão Ed aqui, representando toda a liderança. Quando eu pedi, aí ele tinha que colocar assim uma data, e foi exatamente, providencialmente, por Deus, acredito, essa data de hoje. E até também falei com ele que tinha o desejo de trazer uma mensagem específica, falando sobre um assunto que Deus deu para essa igreja, para todos nós, há muito tempo atrás. E como todas as mensagens que Deus deu, é uma mensagem de suma importância e que tem a sua contribuição na vida cristã, na nossa caminhada rumo à pátria celestial. O tema da mensagem de hoje é razões para a reforma de saúde. Esse é o tema, este é o assunto que estarei abordando dentro da palavra de Deus e dentro do Espírito de Profecia. E me lembro, irmãos, que fui batizado em uma época, me lembro, 5 de abril de 1995, lá em Camamu, na Bahia. E de lá para cá eu me lembro de pouquíssimas vezes que eu presenciei na igreja, quer seja um pastor ou um ancião pregando sobre essa mensagem. Contudo, por volta de 2005, 2010, eu me lembro que se ouvia com mais frequência do que nos dias de hoje. E eu me pergunto, o que é que aconteceu depois de tanto tempo? Que tão poucos sermões, tão poucas palestras têm sido apresentadas para o povo de Deus. Será que essa mensagem ela perdeu a sua importância? Será que ela já não é mais relevante para nós que vivemos nesses últimos dias? O que de fato aconteceu? Sabe, irmãos, ao falar sobre a reforma de saúde, nós fomos ensinados no passado o seguinte: quando se fala em reforma de saúde, a primeira coisa que vem à sua mente é o quê? Seja sincero, reforma de saúde. O que vem à sua mente primeiro? Alimentação, abstinência da carne, isso, irmãos, tem um fundo de verdade, mas não é toda a verdade, está longe de ser, Se fosse fazer um resumo de fato, o que significa a mensagem de saúde dentro do propósito pelo qual Deus deu para a igreja, seria pautada dentro daqueles 8 remédios que Deus deu ao ser humano. Então, reforma de saúde é exercício físico, ingestão de bastante água, tomar luz do sol adequada, o uso do ar também, alimentação saudável, temperança, confiança no poder de Deus, sono, descanso. Tudo isso é reforma de saúde, mas nós às vezes parece que nos concentramos apenas na alimentação. O propósito da mensagem dessa manhã não é falar sobre a alimentação em si. Vamos deixar isso para um outro momento, para uma outra oportunidade. Mas vamos, por parte aqui, sobre essa questão, as razões para a reforma de saúde. Se reforma de saúde vai além da alimentação, faz parte, mas não é o todo. A pergunta que eu faço é: Deus quer que tenhamos um estilo de vida saudável? Sim ou não? Deus quer que nós tenhamos um estilo de vida, vamos mudar um pouquinho agora, cristão? Sim. Só que eu ouvi de um pregador, que também é um médico, nutricionista, e eu concordo com a definição dele. Ele disse o seguinte: Deus, Ele não quer que nós tenhamos um estilo de vida saudável, e sim que tenhamos um estilo de vida cristão. Por que eu concordo, irmãos? Vocês lembram de um tempo onde se focalizava muito na questão da alimentação, e até trouxe até hoje, Já ouviram aquela expressão salvação pela soja, por exemplo? Já ouviram, Não foi só eu que ouvi, não. Então, onde realmente pessoas preocupadas
equipadas, né? E foram pessoas guerreiras naquele tempo, para defender essa bandeira, mas focalizaram muito na questão da alimentação, ou seja, reforma de saúde. E se Deus não quer que tenhamos um estilo de vida saudável, por quê? Se eu tenho um estilo de vida saudável, defendo isso, meu foco tenderá a estar onde? Na saúde, na reforma de saúde. E existe algo mais elevado, irmão, do que isso. Por isso que essa igreja, muitos pecaram no passado, porque apresentaram um estilo de vida saudável e o foco ficou nisso. E esqueceram do mais importante, o estilo de vida cristão, que envolve um estilo de vida saudável como resultado. Por quê? Se o estilo de vida que pela graça de Deus eu tenho vivido e busco alcançar a cada dia é cristão, o meu foco vai estar aonde? Em quem? Em Cristo. Tem uma outra coisa, uma outra mensagem que possa tomar esse lugar, esse espaço no coração humano? Não tem, irmãos. Por isso que Deus ele não quer que tenhamos um estilo de vida saudável, e sim cristão. Porque se eu e você tivermos um estilo de vida cristão, consequentemente abrangerá também um estilo de vida saudável, porque esse é o desejo de Cristo. 3 João 2 é a mensagem de Cristo: faço voto por tua prosperidade e saúde, que te vá bem na saúde, como também seja próspera a tua alma. Irmãos, era o ano de 1863, quando essa mensagem foi dada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, através de uma jovem com a saúde fragilizada. E ali foi dado mensagens a essa jovem, para que fosse transmitida para o povo do presente, e também para todos nós, para todas as pessoas do mundo, uma mensagem muito relevante. E essa mensagem, irmãos, é a mensagem a qual Deus derramou muitíssima luz, e nós temos até hoje. E quão triste é quando a gente percebe pessoas do nosso meio conversando sobre a reforma de saúde. Não sei se você já ouviu, nesse contexto, a pessoa dizer assim: de fato, nós conhecemos mais do que aquilo que praticamos. Mas será que foi para isso que Deus deu essa mensagem tão importante? Para nós avolumarmos conhecimento e não vivermos coerentes ao conhecimento nessa questão da reforma de saúde, essa mensagem que Deus deu, claro, como resultado de um estilo de vida cristão. Sabe, irmãos, eu vou citar para vocês alguns textos, mas o foco aqui é a palavra de Deus, a luz maior, mas não esqueçamos também da luz menor, que Deus deu para essa igreja. Conselhos sobre regime alimentar, página 66. A serva do Senhor fala em um dos parágrafos dessa página 66 do livro Conselhos sobre regime alimentar, o seguinte: nunca nenhum ser humano poderá alcançar temperança em tudo, em todas as áreas, a menos que o seu coração seja transformado pela graça divina. Essa mensagem foi dada em 1863, irmãos. Não poderá haver uma reforma genuína. E no mesmo texto ela fala: a verdadeira reforma, ela começa com a purificação da alma, do interior. Isso é reforma. É essa a verdadeira reforma que Deus espera que tenhamos como resultado de um estilo de vida cristão. Agora, conselhos sobre regime alimentar, página 23. Ela diz assim, que Deus espera que seus filhos tenham temperança em tudo. E ela cita 3 aspectos: no trabalhar, no comer e no beber. Temperança em tudo. Página 37 agora desse mesmo livro. Recomendo, leia.
conselhos sobre o regime alimentar, mas primeiro, leia A Ciência do Bom Viver. E depois você lê conselhos sobre o regime alimentar. E na página 37 ela diz o seguinte, irmãos, está escrito, Deus revelou, muitos de nós temos uma espiritualidade fragilizada, e a menos que experimentemos uma conversão genuína, perderemos a eternidade. E a serva do Senhor termina esse parágrafo dizendo assim: você está disposto a correr esse risco? De não experimentar uma genuína conversão, ter uma espiritualidade fragilizada? A graça de Deus não é suficiente de nos tornar cristãos genuínos para vivermos uma espiritualidade genuína, uma conversão autêntica. Eu não posso, você não pode, mas a graça de Deus ainda é suficiente para fazer o impossível, irmãos. Amém, irmãos? Por isso, vamos ao primeiro texto bíblico. Abra no primeiro livro e o primeiro capítulo também. Vamos começar no texto bíblico descobrindo a primeira lição importantíssima. Quantos aqui na escola aprenderam um dia assim: nós somos animais racionais? Alguém já ouviu isso aqui? Esse conceito é um conceito científico, cujas bases estão no evolucionismo, mas vamos ver o que a Bíblia fala no verso 24, ou 25, melhor dizendo. Capítulo 1, verso 25. Olha o que ele diz aqui. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então aqui está falando que Deus criou todas as feras, todos os animais, conforme as suas espécies, e no final do verso ele diz, viu que era bom. Aparece o ser humano aqui? Não. Então Deus criou o ser humano em um momento e os animais em outro. E por quê? O ser humano foi rebaixado à condição de animais racionais. Foi intenção, irmãos, é intenção do diabo fazer isso. Porque, olha o que a Bíblia fala no verso 26. O que de fato nós somos? 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós somos a única criação de Deus que foi criada, não foi feita pela ordem de sua palavra, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por que o inimigo ele usou instrumentos no passado para tentar levar o ser humano a crer que ele não passa de um animal racional? Irmãos, para desvirtuar essa verdade, para cada verdade que Deus apresentou, uma contrafação foi criada pelo inimigo. Essa é a primeira razão. Mas não foi somente Deus, o ser humano, que foi rebaixado à condição de um animal. Eles sabiam que o próprio Deus também foi rebaixado, segundo a própria teoria da evolução, ao nível de um animal? Isso é bíblico, irmãos. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 fala de impérios mundiais e fala de deuses que foram construídos pelos seres humanos. Capítulo 2 principalmente, uma estátua, né? E Nabucodonosor levanta. E qual era a figura dos deuses pagãos em sua maioria? Era de homens? Era de animais? Eram de animais. Lá no Egito, sapo, o boi, o carneiro e tantos outros animais
figura de deuses pagãos. Então, se na concepção do ser humano muitos acreditavam que aquilo ali representava Deus, então o Deus criador dos céus e da terra foi rebaixado à condição de animal. Mas isso não é o que o texto bíblico está dizendo. Glória a Deus, porque nós acreditamos em um Deus que nos ama com um amor incondicional. Eu me lembro que, uma certa vez, a experiência fala que uma criança recebeu da professora um dever de casa. E aquela criança deveria chegar em casa e questionar para o pai e a mãe, fazendo algumas indagações. Mãe, de onde nós viemos? Também para o pai. Quem nós somos? Eram as duas perguntas básicas. E a criança chega para o pai primeiro e pergunta: pai, a professora me deu essa tarefa de casa, e eu gostaria que o senhor me explicasse de onde nós viemos e quem nós somos. Aquele pai cético, ateu, ele colocou o filho ali diante dele e disse: filho, deixa eu explicar para você de onde nós viemos. Em um passado muito distante, milhões e milhões de anos, houve uma grande explosão. E aquela explosão, não se sabe explicar como, houve uma junção de moléculas. E que, em um momento na água, elas criaram as primeiras formas de vida. E esse processo evolutivo chegou na última fase, aonde o macaco desceu da árvore e que resultou no ser humano. E ele concluiu ali aquela explanação para o filho. Tá bem. Não demorou muito, o filho chegou para a mãe e perguntou: mãe, explicou o mesmo motivo das perguntas, e a mãe sabiamente pegou o filho, colocou no colo e disse: filho, deixa eu te explicar de onde nós viemos, qual é a nossa origem. E disse assim: filho, existe um Pai amoroso no céu, um Deus Criador, mas esse Deus, ele não está sozinho. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um dia, esse Deus, ele com o poder de sua palavra, ele criou todas as coisas. Jesus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia descansou, explicou para ele um pouquinho que depois ele acabou vindo morrer no lugar do ser humano, e assim nós somos criados, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele terminou assim, ela terminou a explanação assim: mãe, o papai não explicou assim, ele falou de uma evolução. A mãe cortou o filho e disse assim: filho, eu estou explicando para vocês a nossa origem, de onde nós viemos, da origem do seu pai, sabe ele? E ali parou para aquela criança. E a questão é, irmãos, dessa história aí, nós identificamos com qual? A explanação da mãe ou do pai? Qual é a nossa origem? A imagem e semelhança de Deus. Mas vamos lá, porque o tempo corre, né? Tentar explanar 4 razões para a reforma. Para a reforma de saúde, né? O assunto é esse. Primeira passagem, dentro desse contexto, respondendo isso, né? 4 razões. 1 Coríntios 10, 31, irmãos. Façam comigo aí uma corrida bíblica. 1 Coríntios 10, verso 31, melhor dizendo. Qual deve ser a principal motivação, a razão para que uma mudança aconteça? Vivamos um estilo de vida cristão, consequentemente também de saúde saudável, né? 10:31 está escrito assim, acompanhe comigo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a primeira motivação, e nenhuma outra deve substituir essa, é fazer tudo para a glória
de Deus. Esse tudo envolve comer, beber, vestir, nosso comportamento em todas as áreas, irmãos. Tudo para a glória de Deus. Porque se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos os únicos criados com a capacidade de adorar, de raciocinar, de escolher, tomar decisões. Então, só ao ser humano foi dada essa, podemos dizer, essa virtude, única, ímpar. Então, a primeira razão é para a glória de Deus. Então, responda para você mesmo e para Deus agora. O estilo de vida que você tem vivido, cristão, ou adotado, quem sabe, um estilo saudável, tem sido para a glória de Deus? Deus tem sido glorificado realmente? Segunda razão, livro de Êxodo agora. Se a primeira é para a glória de Deus, melhor dizendo, é Levítico, tá, irmãos? Depois nós vamos para Êxodo, para a terceira razão. Levíticos 11. E aí que você já leu e releu muitas vezes essa passagem, de Levíticos 11, principalmente o início, mas não é o início do capítulo que nós vamos nos preparar, tá? Verso 44, olha o que está escrito aí, irmãos. 11, 44 e 45. Diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós me santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não contaminarás a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. E no verso 45 deixa mais clara essa motivação: porque eu, o Senhor, que vos formou e que vos fiz subir da terra do Egito, para que seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, a segunda razão para um genuíno, realmente, estilo de vida cristão é sermos santos. Foi para isso que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9, está escrito isso. Nação santa. É para isso, irmãos, serem santos, porque Deus é santo. E somado a isso, diz aqui, Deus quer que nós não venhamos nos contaminar com esses enxames de criaturas da terra. E aí me faz lembrar Daniel capítulo 1, Ele decidiu com os 3 amigos não se contaminar com as iguarias do rei. Sabe, irmãos, nós fomos instruídos, o próprio Deus revelou isso, que há uma ligação muito íntima entre o corpo e a mente. O que afeta a nossa mente, afeta o nosso corpo, e vice-versa. Então Deus não quer que venhamos nos contaminar e sofrer as consequências por isso, e Ele quer que sejamos santos. Terceira razão, Êxodo 15, 26. Se a primeira é honra e glória de Deus, a segunda é ser santo, e qual seria a terceira? Êxodo 15, 26. Diz assim, acompanhe comigo aí, por favor. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então aqui nesse verso está expressa uma razão que deve nos motivar isso, irmãos. É termos saúde. Não é a razão principal da reforma de saúde, não é isso. Mas é propósito de Deus, foi propósito dele ao dar essa mensagem para a sua igreja que tivéssemos saúde. Como consequência disso, um corpo saudável tem uma condição melhor para servir e adorar quem? Então o objetivo final é a adoração ao Criador. Não é simplesmente
simplesmente ter saúde física, mental, intelectual, social ou espiritual. Não. É termos saúde para melhor honrar e adorar ao Criador. Sabe, irmãos? No livro de 1 Coríntios agora, vamos à quarta e última razão para a mudança que devemos ter como motivação, 10 ainda, tá? 1 Coríntios 10, verso 32 agora. Amém? 1 Coríntios 10, 32, diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Verso 33, porque como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então essa motivação aqui para a verdadeira e genuína reforma é não se tornar pedra de tropeço para a igreja, para a família, para ninguém, e tendo em vista o quê? O bom proveito do outro, o benefício do semelhante. Então esse é o propósito da mensagem de saúde. Depois do propósito mais elevado, que é adorar o Criador, é sermos uma bênção para outras pessoas também. Então, queridos irmãos e amigos, com esse propósito, deu essa mensagem tão especial e tão oportuna para os dias em que estamos vivendo. Eu me lembro que uma certa reportagem mostrava que nos Estados Unidos, em 2010, o dinheiro que o Tesouro Americano ele investiu em saúde ultrapassou o PIB do México e do Brasil. Mais de 3 trilhões de dólares. Projeções para 2015 ia ultrapassar os 5 trilhões. Contudo, hoje é uma das nações mais enfermas do mundo. Então, dinheiro, recursos, tecnologia, ciência, conhecimento não é suficiente para reduzir e resolver o problema das moléstias dos seres humanos, né? Então, será que não é tempo de nós voltarmos à origem, ao propósito do nosso Criador? Será que não é mais seguro? Se os métodos científicos e humanos não têm resolvidos, então o nosso socorro tem que vir de alguém que está além, que está longe, mas ao mesmo tempo perto de nós, do nosso Deus. Meu desejo, meus queridos, nessa manhã, é que o objetivo principal que eu poderia terminar a mensagem dessa manhã, a motivação agregada a essas 4 é o verso 1 do capítulo 11. E com esse verso aqui eu finalizo. O quarteto estará louvando e exaltando o nome do Senhor em seguida. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo tinha um modelo, tinha um padrão, não era o mundo. Capítulo 12, verso 1 de Romanos, ele diz: não vos amoldeis a esse mundo. Não é o mundo, era Cristo. Aquele que posteriormente lhe disse: olhai firmemente para aquele que é o autor e o consumador da vossa fé. Então eu faço, irmãos, novamente o uso das palavras que eu comecei lá no Espírito Profecia, Conselho, Ciência do Bom Viver, né? Não pode haver uma reforma genuína se a graça de Cristo não for transformadora em nosso caráter. Não esqueça disso, irmão e irmã. É a graça de Cristo que nos possibilita vivermos uma vida abundante, alcançarmos uma vitória plena em todas as áreas da vida, inclusive nessa área que quer dizer muito, a reforma de saúde.
para que o objetivo pelo qual ela foi nos dada possa ser uma bênção para nós, para a igreja e para os nossos semelhantes. Que o Senhor nos abençoe e que você possa esquecer nesse momento de você mesmo, da possibilidade humana que você tem para decidir para isso, porque sem Deus nós não podemos nada. Mas lembre-se do mais importante: você tem em seu favor todo o auxílio do céu, toda a graça divina, todo o poder disponível para nos auxiliar em nosso preparo para a eternidade. Amém? Repita sobre esse louvor e dependa dessa graça e desse poder maravilhoso do Senhor.